Você já parou para pensar que o problema da sua vida financeira pode não estar em quanto você ganha, mas no lugar onde guarda o seu dinheiro? Parece estranho, mas pequenos hábitos, repetidos por meses ou até anos, podem criar uma falsa sensação de segurança, dificultar sua organização e até aumentar o risco de perdas desnecessárias. O curioso é que milhões de pessoas fazem isso todos os dias, sem sequer imaginar que estão alimentando um comportamento que atrapalha sua relação. E o mais surpreendente é que o último lugar desta lista costuma ser considerado um dos mais seguros pela maioria das pessoas. Quando você entender o motivo, talvez mude completamente a forma como administra suas finanças. Existe uma frase muito conhecida que diz que prosperidade não depende apenas do quanto você ganha, mas principalmente de como cuida daquilo que já possui. Muitas pessoas trabalham duro, fazem horas extras, economizam sempre que podem, mas continuam vendo o dinheiro desaparecer rapidamente. Nem sempre isso acontece por causa dos grandes gastos. Em muitos casos, são pequenos hábitos silenciosos que fazem toda a diferença. Guardar dinheiro no lugar errado é um deles. Hoje você vai conhecer 7 lugares onde nunca deveria guardar dinheiro. Não porque exista algum tipo de superstição, mas porque existem motivos práticos e inteligentes para evitar esses hábitos. Alguns deles podem parecer completamente normais, mas escondem armadilhas que poucas pessoas percebem. Vamos começar com um dos erros mais comuns. Muita gente gosta de guardar dinheiro dentro de uma gaveta. Afinal, parece um lugar discreto, fácil de acessar e que transmite a sensação de controle. Saber que as notas estão ali, ao alcance das mãos, pode até trazer tranquilidade, mas é justamente essa facilidade que se torna um problema. Quando o dinheiro fica disponível o tempo todo, qualquer pequena vontade pode parecer uma boa justificativa para gastá-lo. Uma compra por impulso, um pedido de comida, um objeto que nem era necessário. Aos poucos, aquele valor reservado desaparece sem que você perceba. Além disso, uma gaveta não oferece proteção contra furtos, acidentes domésticos ou até umidade. O que parecia uma solução prática pode acabar sendo uma das formas mais frágeis de guardar suas economias. Prosperidade também significa criar barreiras inteligentes entre você e os gastos impulsivos. Quanto mais difícil for acessar aquele dinheiro reservado, maior tende a ser sua capacidade de preservar esse patrimônio. Mas existe um lugar ainda mais comum. Muitas pessoas escondem dinheiro dentro de livros. Esse hábito ficou popular porque parece discreto. Afinal, quem imaginaria procurar dinheiro entre as páginas de um livro? O problema é que esconder algo não significa protegê-lo. Livros podem ser doados, emprestados, esquecidos em mudanças ou até descartados sem que ninguém lembre do dinheiro escondido ali. Existem inúmeras histórias de pessoas que só perceberam o erro anos depois, quando já era tarde demais. O dinheiro permaneceu intacto, mas completamente inacessível. Esse tipo de hábito revela algo interessante sobre nossa mente. Às vezes buscamos esconder tanto o dinheiro que acabamos escondendo de nós mesmos. Prosperidade exige organização, não improviso. Agora chegamos a um lugar que muitas pessoas consideram extremamente seguro. Guardar dinheiro debaixo do colchão é um costume antigo. Durante décadas, muita gente acreditou que essa era a melhor forma de proteger suas economias. Era um tempo em que o acesso aos bancos era mais limitado e a confiança nas instituições financeiras nem sempre existia. Hoje, a realidade é diferente. Além dos riscos óbvios de roubo, incêndio ou acidentes, existe outro problema que poucas pessoas percebem. O dinheiro parado perde valor ao longo do tempo. A inflação reduz o poder de compra lentamente. O valor nominal continua igual, mas aquilo que ele compra vai diminuindo ano após ano. Em outras palavras, mesmo que ninguém toque naquele dinheiro, ele pode estar ficando menos valioso com o passar do tempo. Prosperidade não significa apenas guardar, significa proteger o valor daquilo que foi conquistado. Mas o próximo lugar talvez seja o mais traiçoeiro até agora. Muitas pessoas deixam grandes quantias misturadas à carteira que carregam diariamente. Parece conveniente. Afinal, o dinheiro está sempre disponível caso apareça alguma necessidade inesperada.
O problema é que carregar mais dinheiro do que realmente precisa aumenta não apenas o risco de perdas e furtos, mas também incentiva gastos desnecessários. Existe um fenômeno bastante estudado na psicologia financeira. Quanto mais fácil é acessar um recurso, maior a tendência de utilizá-lo sem refletir. Quando a carteira está cheia de dinheiro, pequenas despesas parecem insignificantes. Um café aqui, um lanche ali, uma compra por impulso, individualmente parecem inofensivas, mas, somadas ao longo dos meses, podem representar uma quantia surpreendente. E isso nos leva ao próximo lugar da lista, que parece completamente inofensivo, mas costuma causar um dos maiores problemas de organização financeira. É justamente nele que muitas pessoas acreditam estar fazendo a escolha mais inteligente, quando na verdade estão dificultando o próprio controle do dinheiro. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que prosperidade não depende apenas da quantidade de dinheiro que passa pelas suas mãos. Ela depende principalmente dos hábitos que você desenvolve ao longo do tempo. E o próximo lugar da lista mostra exatamente isso. Muitas pessoas têm o costume de guardar dinheiro em diversos cantos da casa. Um pouco em uma gaveta, algumas notas dentro de uma bolsa antiga, moedas espalhadas em potes, envelopes esquecidos em armários, e até pequenas quantias escondidas em diferentes cômodos. A intenção costuma ser boa, criar uma espécie de reserva distribuída. Mas na prática, esse hábito costuma gerar o efeito contrário. Quando o dinheiro fica espalhado, torna-se muito mais difícil saber quanto realmente você possui, a organização desaparece, o controle diminui e, com o tempo, parte desse dinheiro acaba sendo esquecida. Além disso, essa desorganização transmite uma sensação de descontrole que pode influenciar outras decisões financeiras. Prosperidade não combina com improviso. Ela nasce da clareza. Saber exatamente onde está cada recurso é um dos primeiros passos para administrar melhor o próprio patrimônio. Mas existe outro hábito ainda mais comum. Algumas pessoas deixam dinheiro guardado dentro do carro. Pode parecer uma solução prática para emergências, pagamento de estacionamentos ou pequenos imprevistos. O problema é que um automóvel nunca foi projetado para ser um local de armazenamento de valores. Além do risco de furtos, o veículo está sujeito a mudanças de temperatura, umidade e até esquecimentos. Quem nunca deixou algum objeto importante dentro do carro por semanas sem perceber, mais preocupante do que perder algumas notas, é criar o hábito de tratar o dinheiro com descuido. A forma como lidamos com pequenas quantias costuma refletir a maneira como administramos valores maiores. Quem aprende a cuidar bem de pouco, normalmente desenvolve mais disciplina para cuidar de muito. Agora chegamos ao segundo lugar da lista. E talvez ele seja um dos mais perigosos justamente porque parece completamente inofensivo. Muita gente guarda dinheiro para gastar depois. Parece uma frase sem problema, algum, mas ela esconde uma armadilha psicológica bastante conhecida. Quando uma quantia não possui um objetivo definido, ela acaba encontrando um destino aleatório. É por isso que tantas pessoas recebem o salário com boas intenções e poucas semanas depois não conseguem explicar para onde o dinheiro foi. O cérebro humano funciona melhor quando existe um propósito claro. Dinheiro reservado para uma viagem tende a permanecer guardado. Dinheiro destinado à reserva de emergência costuma ser protegido com mais cuidado. Já o dinheiro sem destino definido quase sempre acaba sendo consumido por despesas impulsivas. Em outras palavras, não basta guardar. É preciso dar uma função ao dinheiro. Cada valor deve ter uma missão. Quando isso acontece, as decisões ficam mais conscientes e os gastos por impulso diminuem naturalmente. E finalmente chegamos ao primeiro lugar da lista. Curiosamente, é justamente aquele que a maioria das pessoas considera o mais seguro. Guardar todo o seu dinheiro apenas na conta corrente pode parecer a decisão mais lógica do mundo. Afinal, ele está protegido pelo banco. Disponível a qualquer momento e basta alguns toques no celular para utilizá-lo. Mas essa facilidade também representa um grande risco. Quando todo o dinheiro está permanentemente acessível, cada compra exige muito menos reflexão. O pagamento acontece em segundos, muitas vezes sem que a pessoa tenha tempo de avaliar se aquela despesa realmente faz sentido.
Além disso, manter toda a reserva em um único local dificulta a criação de objetivos diferentes para cada parte do patrimônio. Uma estratégia muito mais eficiente é separar o dinheiro conforme sua finalidade. Uma parte destinada às despesas do mês, outra para emergências, outra para objetivos futuros e outra para investimentos, sempre respeitando sua realidade financeira. Essa simples organização ajuda a enxergar o dinheiro de forma muito mais inteligente e reduz significativamente as decisões impulsivas. No final das contas, perceba que nenhum dos lugares desta lista tem relação com superstição ou fórmulas mágicas. O verdadeiro problema nunca foi a gaveta, o livro, o colchão ou a carteira. O problema está nos hábitos que esses lugares representam. Prosperidade dificilmente surge de um grande acontecimento. Na maioria das vezes, ela é construída por pequenas escolhas, repetidas diariamente. Organizar melhor o dinheiro, saber exatamente onde ele está, definir objetivos claros e criar barreiras contra os impulsos são atitudes simples, mas que produzem resultados consistentes ao longo do tempo. Talvez você não consiga mudar completamente sua vida financeira hoje. E tudo bem. As maiores transformações começam com decisões pequenas, tomadas de forma consciente. À medida que esses novos hábitos se tornam parte da rotina, administrar o dinheiro deixa de ser uma fonte de preocupação e passa a ser uma ferramenta para construir segurança, tranquilidade e liberdade. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual desses hábitos mais chamou sua atenção? Existe algum outro lugar onde você acredita que as pessoas nunca deveriam guardar dinheiro? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua resposta pode ajudar outras pessoas a enxergar algo que nunca haviam percebido. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre hábitos, organização financeira, prosperidade e inteligência com o dinheiro, inscreva-se no canal Prosperidade em Foco. Toda semana publicamos novos vídeos com dicas práticas e reflexões que podem fazer diferença na sua vida financeira. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, a prosperidade não acontece por acaso. Ela é construída, um hábito de cada vez.